Olá, meus queridos amigos. Graças a Deus estamos mais uma vez com mais um vídeo, com mais umas histórias do pastor Alejandro Bulhão, do livro Conhecer Jesus é Tudo. Porque hoje o capítulo de hoje tem por título Milagres não se explicam, aceitam-se. Porque se torna difícil amar a Deus, mesmo sabendo o que Ele fez por nós. Vamos para o capítulo 3 de João. Aqui já estou com a minha Bíblia na mão. Lá vai estar contando a história de um homem que não conseguia amar. E este homem era Nicodemos. Ele sabia tudo sobre a Bíblia. Ele estudava tudo sobre a Bíblia. Mas era difícil para ele amar. Bom, uma noite, quando ele não estava conseguindo dormir, ele foi ao encontro de Jesus. Nicodemos estudava as doutrinas da igreja, então ele sabia exatamente aonde encontrar Jesus. Sabe por quê que ele foi ao encontro de Jesus? Porque ele, mesmo tendo um cargo na igreja, mesmo sendo um bom membro de igreja, ele não era feliz. E por isso que ele tinha que ir ao encontro de Cristo. E por ele estudar muito as doutrinas, ele sabia onde encontrar Jesus. Cristo estava lá no Monte das Oliveiras. E ele disse, ele tinha vergonha de encontrar Jesus, de pedir ajuda. Sabe por quê, meus amigos? Porque ele era um líder de igreja. Como assim um líder de igreja pedir ajuda? O líder de igreja era que ajudar e não ir atrás de ajuda. Rabi, disse ele, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Tenho a impressão de que, na realidade, o que ele queria dizer era: eu reconheço-te como mestre. Vim falar com você de mestre para mestre. Não era isso que Jesus queria de Nicodemos. Jesus olhou bem para ele e viu uma alma angustiada. E não era de profecias que ele estava a precisar. Sabe, meus amigos, nós seres humanos também somos assim. Nós somos que nem Nicodemos. Nós estamos sempre preocupados em procurar os conhecimentos teológicos, quando na realidade nossa necessidade é outra. Cristo disse a Nicodemos: é preciso nascer de novo. Nicodemos então perguntou: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura retornamos ao ventre materno? Perguntou ele, simulando não entender. E Cristo, com os olhos de tristeza com um ar de tristeza nos olhos, acrescentou: para com isso, Nicodemos, você entende perfeitamente o que eu quis dizer?
Estou a falar da convenção, porque este é o ponto de partida. A história de Nicodemos fica sem conclusão, porque ele sai triste naquela noite. Ele não aceitou o convite de Cristo. Era demasiado duro reconhecer que ele, como assim ele, Nicodemos, o teólogo, o líder, o bom membro de igreja não estava convertido? Retirou-se triste e frustrado, como veio. Sabe, amigos, e se nós dissermos e que nós, seres humanos, também agimos como Nicodemos só porque estamos batizados na igreja, estamos convertidos, mas não é bem assim. Não podemos confundir conversão com convicção. Ambos as palavras soam parecidas, mas têm um significado completamente diferente. A primeira tem a ver com o coração e a vida, e a segunda limita-se ao que vai na cabeça. Vamos entender um pouco sobre a convenção. Para isso, temos que remontar novamente ao Éden. Lá encontramos Adão e Eva, recém-saídos da mão do Criador. Eles eram seres perfeitos, tinham sido criado assim, sem propensão para o pecado, com capacidade para obedecer. Eles se deleitavam-se na obediência. Para eles, obedecer era tão fácil como para nós é respirar. Não precisava de se esforçar para isso. Tinha a natureza perfeita. O problema começou quando eles pecaram. Então, neste mesmo instante, eles perderam a sua natureza perfeita e adquiriram uma natureza estranha, incapaz de obedecer e que se deleita com as coisas erradas desta vida. Chamamos essa natureza de pecaminosa. Agora, com essa natureza pecaminosa, o homem já não consegue obedecer. O que para ele é simples como respirar e a desobediência é o pecado. Infelizmente, essa natureza pecaminosa foi passada de pai para filho, até o dia em que nós viemos a este mundo. Já nascemos com essa natureza e com ela é impossível obedecer. Agora vamos em Jeremias 13:23, que diz: pode o etíope mudar sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinado a fazer o mal? Vamos também em Jeremias 17:9, que diz: enganoso é o coração,
mais do que todas as coisas, e perversa. Quem o conhecerás? Agora, abrimos a Bíblia em João 3:3, que diz assim também: Jesus responde a esse e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jorge Vander me apresenta uma ilustração muito interessante. Suponhamos, disse ele, que um dia um lobo começa a observar a vida das ovelhas e depois de um certo tempo chega à conclusão de que o melhor modo de vida é a vida das ovelhas e decide juntar-se a elas. Para isso, ele coloca uma pele de ovelha em cima e passa a conviver com as ovelhas. Como acha que ele se sentia? Mas chega um momento que o lobo resolve ir embora enquanto as ovelhas estão dormindo. Longe do rebanho, ele tira a pele de ovelha e vive como um lobo, come como um lobo, enfim, faz tudo o que os lobos fazem. Depois de ter dado rédea, só horas depois ele volta aos seus instintos e gosta de os gostos de lobo. Ele volta e coloca novamente a pele de ovelha. E no sábado coloca novamente a pele de ovelha e vai junto com as ovelhas para a igreja. Como se nada tivesse acontecido. Nada? Como assim nada? Aconteceu sim. Ele sabe disso. E ele chora em silêncio por isso, mas ele não quer esse tipo de vida. Ele clama no fundo do coração: ó Deus, tu sabes que eu quero ser ovelha de verdade, mas tu conheces a minha verdadeira natureza. Sou um lobo, nasci lobo. Não tenho culpa de ter nascido assim. Mas Deus, por favor, já não quero ser lobo. Quero tornar-me numa ovelha de verdade. Faz alguma coisa por mim. E Deus faz o milagre da transformação com um toque milagroso, com vestes, converte aquele lobo numa ovelha de verdade, com coração de ovelha, com paladar de ovelha, com mente de ovelha. É justamente isso que Deus nos promete. Ele nos purifica de todos as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos. Dai-vos um coração novo. Lá em Ezequiel 18:31 fala que Deus dá um coração novo e um espírito novo. Eu quero isso. Você também quer, deseja isso também? Um coração novo e um espírito novo. Em 2 Pedro
1:4 diz: pelas quais nós temos sido doado as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos tornais comparticipantes da natureza divina, livrando da corrupção das paixões deste mundo. Entende, meu amigo? Deus está a prometer dar-nos uma nova natureza, a natureza de Cristo, que gosta de amar Jesus e se deleita na obediência. Ellen White explica assim: somos por nós mesmos tão capazes de viver uma vida mais santa como aquele homem que era capaz de andar. Muitos compreendem a sua importância e anseiam aquela vida espiritual que os para em harmonia com Deus. Então, a luta em vão para obtê-la, desesperados exclamam: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que essas almas tristes, lutadoras, olhem para cima ninguém vê a mão que ergue o fardo, nem a luz que desce do céu. A bênção vem quando pela fé nos entregamos a Deus. Então poder que nenhum olho pode ver, criar uma nova imagem de Deus. O pastor conta uma história que um dia ele estava num morro e de repente um cão começou a ladrar. Ele, inexperiente, começou a correr. Antes era apenas um, depois veio uma matilha de cães enfurecidos. Então o pastor, vendo uma porta aberta, resolveu empurrar a porta e entrou na casa. Logo ele percebeu que foi uma má ideia entrar ali. Ele preferia estar junto de novo com os cães, porque aquele lugar estava cheirando mal. Era um lugar com pouca iluminação e uma vela no centro da mesa. Estava rodeado de mulheres e saiu rodeado de mulheres. E ele, sendo educado, começou a pedir para que ele pudesse sair dali, mas ele teve que ser mal educado e saiu com força. Alguns dias depois, uma mulher parou ele na rua e perguntou: "Hein, você foi aquele que entrou na minha casa por causa dos cães?" "Sim, foi eu", respondeu ele. Ele, mais uma vez, pediu desculpas. E ela olhou para ele assim, confusa: "Desculpas? Não, senhor. Eu que tenho que pedir desculpas por não deixar o senhor sair." E então ele disse que ele era pastor e estava fazendo uma conferência no salão lá em cima no morro. E naquela mesma noite
Aquela mulher foi nas conferências e foi em todos os cultos, mas sempre estava bêbada e dormia. Um dia a mulher encontrou o pastor na rua e já estava cheirando mal e bêbada. E disse: Pastor, quando vou às suas conferências, o senhor acha que eu estou dormindo, mas não estou. Eu entendo tudo o que você fala. Pastor, eu tenho que mudar a minha vida. Eu não era assim, pastor. Eu tinha uma família, mas me viciei na bebida. E a minha casa era suja e eu vivia numa... Minha casa era suja e as minhas crianças sempre ficavam com fome. Então, eu resolvi sair de casa e viver uma vida confusa e abandono. O pastor, ouvindo a história dessa mulher, começou a pensar: como dói ver como o pecado arruína completamente a vida de pessoas e leva muitas vezes a cometer coisas que a própria pessoa não entende. A promessa de Deus é que Ele nos libertará das concupiscências deste mundo. Ele mantém-nos sem queda. Ele nos dá uma nova natureza. Só Ele transforma o nosso ser. E foi isso que aconteceu com aquela mulher. Desde o fundo do poço do desespero e da culpabilidade, desde a profundeza das sombras de miséria e de angústia, ela clama a Deus: ó Senhor, transforma o meu ser, muda o rumo da minha vida, liberta-me da escravidão, do vício que me domina, dá-me uma nova natureza. E sabe de uma coisa, meus amigos? E Deus ouviu aquela mulher. Ninguém viu, mas o poder de Deus criou uma nova criatura. Ela deixou a bebida, mas ainda não estava feliz. Sabe por quê? Porque ainda faltava uma coisa, e era sua família. O pastor ficou amigo do marido dela. Eles conversavam bastante. O marido era um homem muito trabalhador. Chegava em casa cansado e ainda tinha que arrumar a sua casa. Quando o pastor mencionou a sua esposa, o marido ficou furioso. Não queria falar dela. Mas algum tempo depois, ele voltou de novo na casa do marido e conseguiu conversar com ele e convencer o marido de ver a sua esposa. Então, ele diz para o marido: olha, a sua esposa já não bebe mais. E ele não acreditou e teve que ir atrás da esposa com seus 2 filhos. E a esposa então ajoelhou nos pés do esposo e disse, chorando: perdoa-me, perdoa-me. Eu sei que eu não mereço e perdi todos os meus direitos. Eu só quero cuidar de vocês. Eu serei uma serva para vocês. Então o marido ele
levantou a esposa e pegou e perguntou a ela: é verdade que você não bebe mais? Sim, ela respondeu. Quando o pastor disse que você tinha parado de beber, eu não acreditei. Eu tinha que vir aqui para ver pessoalmente. Meus amigos, aquele momento era muito emocionante e as lágrimas começou a escorrer no seu rosto e o pastor se afastou e deixou a família sozinha. Algum tempo depois, o pastor teve o prazer de batizar a esposa, o marido e seu filho mais velho de 12 anos de idade. Agora, como é que Deus transforma? Não sei. Mas sei que Ele é capaz de mudar ao longo do meu... Ele é capaz de mudar. E o pastor continua contando a história. Ao longo do seu ministério, ele tinha visto muitas vidas transformadas. Marginais, jovens viciados em drogas, bêbados, homens e mulheres que pareciam não ter esperança de recuperação. E se Deus foi capaz de transformar todos eles, não poderia também transformar o nosso ser? Quando Jesus foi levado para o topo da montanha do Calvário, Nicodemos estava lá a tremer. E ao ver a silhueta de Cristo projetando-se no horizonte, recordou da noite de 3 anos atrás. Quando Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nicodemos não conseguiu resistir, mas eu imagino que ele aproximou da cruz. Talvez o olhar organizante de Cristo tivesse chegado até ele. E é possível que Nicodemos clamasse: por favor, Jesus, não te vás embora, não sem transformar o meu ser. Dá-me a nova natureza que me falaste naquela noite. E o clamor de Nicodemos foi ouvido. Cristo transformou o seu ser. E aquele clamor e o homem medroso que um dia procurou Jesus, amparado pelas sombras da noite, não teve medo de confessar publicamente Cristo como seu Salvador. E juntamente com José de Arimateia, reclamou o corpo de Cristo para sepultar. Isso não é maravilhoso? O milagre da conversão pode acontecer comigo e com você. O milagre da conversão, com qualquer um que aceitar. É só correr para a cruz de Cristo e reconhecer Ele como seu Salvador. Agora, existem 3 fatos. Que aceitar. É só correr atrás de Cristo. Existem 3 fatos. Primeiro, eu sou um pecador. Não existe nada mais difícil para o orgulhoso coração humano do que reconhecer não uma fraqueza,
Mas o problema de personalidade, mas o pecado. O segundo fato de doloroso, eu não posso. Não adianta querer ser bom pelos nossos próprios esforços. A humanidade está a ficar louca porque fala de autodisciplina, de energia, de foco mental, olhares para Cristo e digamos: ó Senhor, já tentei de tudo e não consegui. Carrego dentro de mim uma natureza estranha que me leva para o pecado. Por favor, ajuda-me. Por favor, eu não posso. E o terceiro fato, mais extraordinário, Deus pode. Sim, meu amigo, neste momento, enquanto eu falo com você, com vocês, não está a sentir o Espírito de Deus e de Deus a trabalhar no seu coração. De repente, sente vontade de desistir e não ver mais o vídeo, desligar. Existe uma coisa dentro de você, é a natureza pecaminosa que não gosta de coisas certas. Mas a voz de Deus continua a clamar. Sente a pergunta: como pode isto? Como pode Deus mudar a minha vida num segundo? Não sei. Os milagres não têm explicação. É a convenção, é um milagre. Eu não posso explicar como é que a água pura e simples, pelo toque maravilhoso de Cristo, um segundo depois, era vinho da primeira qualidade. Nenhum químico do mundo pode explicar isto. Milagres não se explicam, aceita-se. Como foi possível um cego de nascença viver na escuridão? Durante anos e anos, e num segundo depois do toque divino, passa a ver? A oftalmologista algum pode explicar isto. Milagres não se explicam, aceita-se. Neste momento agora, Deus quer fazer um milagre em você. O milagre da convenção. Estou a orar enquanto falo com vocês. Neste capítulo, a orar por vocês sem o conhecer. Mas a certeza de que dirá no seu coração: Senhor, eu aceito o milagre. Bom, meus amigos, este foi mais um capítulo que todos nós podemos aceitar o milagre da convenção. Fique com Deus. Beijo.